Ok? Então, gravando, né, pessoal, a aula 4 do curso Arte como Antropotécnica, Breviário de Imhotep a Sloterdijk, né? E a aula 4 tem como título Selfie versus Selfie, uma breve história do autorretrato. Beleza? Então, cumprimentar aí a todos, boa noite. Eu vou passar imediatamente, porque hoje o conteúdo, para variar, é volumoso, né? E aí, as questões urgentes vocês podem fazer pelo microfone e as demais colocações, né, dúvidas mais burocráticas, podem ficar aí para o final, né, pessoal? Então, a aula tem 2 blocos, eu vou expor as principais ideias aqui, e depois a gente já vai para o segundo bloco, que é a discussão, tá bom? Tá projetando aí direitinho? Alguém pode confirmar? O Caio? Tá sim. Perfeito. Então tá aí o título. Esse é o título da aula, pessoal. É uma brincadeira aí, né, com espécie de assonância, assim, né? São palavras parecidas, mas são diametralmente opostas, né? Um conceito de self, um conceito da, da psicanálise, né, em especial, e o self, que é uma palavra mais contemporânea, assim, né? Tem nenhuma década direito que essa palavra está em circulação, tá bom? Um conceito novo. Então, e o subtítulo é uma brincadeira aí, quem pegou, né? Existem alguns livros, alguns autores aí, até da macrohistória, né? Só que eles brincam e criam esses títulos, subtítulos, né? Uma breve história do tempo, lá do Hawking, Stephen Hawking, né? E uma breve história da humanidade, né? Do Yuval Noah Harari, né? Então, tem essas brincadeiras assim. Curiosamente, são histórias muito longas, né? Então, a história do retrato, do autorretrato, para ser mais exato, demandaria muito mais do que 1 hora e meia, né, para abordar, mas aqui, como eu falei, a ideia é lançar uma luz, uma provocação para vocês irem desdobrando, né? Como sempre vou falar, nada aqui é fixo, dogmático, né? A gente está construindo aqui, estou construindo junto com vocês, pessoal, tá bom? E no caso, o autorretrato é um subgênero do retrato, né? As artes plásticas, né? Hoje as artes visuais, que é mais amplo esse conceito, eles têm vários gêneros, né? A paisagem, o nu, a natureza morta, e dos gêneros canônicos é o retrato. E aí, como subgênero, existe o autorretrato. Sobre o retrato, já tem uma literatura aí considerável, né? Desde o século XV, mais ou menos, já se coloca, né? Assim, a questão da retratística, né? Lá do Renascimento e tal. E aí, depois tem os trabalhos do Jacob Burckhardt, né? Aí já no século ali, XIX, e recentemente tem a antropologia visual, né? Hans Belt, mas essa coisa do autorretrato, ela é meio nova, assim, ainda, certo? Falta ainda uma bibliografia consistente, né? Então, é uma coisa que a gente vai estar desbravando mesmo, certo? Então é isso, essa é a explicação do título, tá bom? Pessoal, então assim, esse tema do autorretrato, como já colocado, né, ele está visceralmente ligado à ideia de retrato desse gênero, ele perpassa assim um longo período, né, da nossa história, e é muito encantador assim, né, estudar isso, enfim. O Hans Belt deixa isso bem claro, né? Ele coloca como uma coisa muito fascinante, né? Ele passou 10 anos, né, escrevendo aquele livro Faces, né? E lá ele também tem todo um estudo dos ícones, né? Os ícones russos e tal. Então a gente é fascinado por isso, né? O rosto, né? A face humana é uma coisa muito
é um fenômeno muito impressionante, assim, né? E aí tem várias abordagens. E aí eu começo com imagem, assim, meio só para ilustrar, mais ilustrativo mesmo aqui, depois a gente vai ter os casos mais profundos, mas só para brincar mesmo aí, eu começo com essa imagem. Existe um fenômeno, eu até roubei isso aqui do, do Carl Sagan, né, naquele livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, né, que ele descreve lá essa coisa do encantamento e que muito importante, né, para a nossa sobrevivência, até da espécie, né, porque o ser humano é um mamífero, a gente já colocou isso aqui, né, é um animal gregário e frágil, né, a gente precisa de próteses, né, de, de amparo, né, então a mãe, as hordas, as políticas, né, as leis, tudo isso existem como próteses, né, para garantir uma imunidade, né, de grupo. Né? A gente pode até discutir depois esse conceito muito importante de imunologia, né? E aí, então, desde sempre, a questão do sorriso, por exemplo, da mãe, ela foi assim uma questão decisiva para perseverar aí a espécie humana, né? Então, reconhecer um sorriso, uma face, foi algo que demorou muito tempo, certo? Assim, tal como hoje, né? A gente consegue, sei lá, quase que infinito, né? Decorar rostos, né? Expressões, microexpressões. Então, tem a ver com a nossa sobrevivência, tá bom? E tanto isso que às vezes até o nosso cérebro se engana, né? Aí tem aquele fenômeno descrito como pareidolia, né? Que é quando você, sei lá, olha para o céu, olha uma nuvem e associa a uma imagem figurativa, né? Um coração, um unicórnio, um cavalo, uma rosa, um rosto, né? E no caso do rosto é mais acentuado ainda, né? Essa questão, então a gente vê rosto em quase todos os lugares, né? O sorriso, né? Que é muito forte, é um tipo de experiência que marca demais, não só a nossa infância, mas é uma questão ancestral, é um engrama mesmo, assim, né? Ele está no nosso DNA mesmo, é um negócio muito forte. Então, aqui é um exemplo bem ilustrativo, né? Quase uma provocação, que, por exemplo, quando se começou a explorar Marte, né? E aquelas fotografias, e aí nas crateras, né? Se via muito rostos, né? Assim, humanos e tal. Tem até um bem conhecido que é aquele smile, né? Uma cratera enorme que parece um sorriso. Inclusive, aquele quadrinho Watchmen explorou muito isso, né? Aparece lá várias vezes no quadrinho, né? Esse smile, inclusive numa cratera em Marte, né? Que é quando aquele personagem do Dr. Manhattan vai se refugiar lá, né? Enfim, isso a gente pode voltar. Então, é uma brincadeira, né? A pareidolia é uma das apofenias, né? Que são fenômenos ilusórios, né? A nossa percepção fica falsificando algumas coisas, né? Mas está ligado a isso, a sobrevivência da espécie. Então, a gente identifica muito facilmente a questão do rosto. Então, vê isso em todo lugar, a gente vê rosto, numa mancha na parede, uma nuvem, né? Numa cratera de outro planeta. Tá bom, pessoal? E aí, eu tinha dito até, sugerido lá no grupo do WhatsApp, a leitura aí de alguns capítulos do Esfera Zoom, né, do Sloterdijk, que é um livro, assim, incrível, pessoal, assim, é incrível demais, sabe? Em todos os sentidos, assim. E hoje eu vou explorar, basicamente, a aula é isso, sabe? A tentativa de ler essa história, breve história do autorretrato pelo prisma sloterdijkiano, né? Que é uma contribuição muito interessante, sabe? Como eu falei, já tem leituras sobre o retrato, né? Mas ele vai além, sabe? Mesmo autores sensacionais como Deleuze-Guattari, né, que contribuíram lá para a questão da rostidade, né, o estudo do rosto, mas ele vai além, né? Apesar de ter todo o respeito ao Deleuze-Guattari, ele
ele, ele é muito autoral aqui, sabe? Nesse livro, ele tem até um capítulo todo dedicado ao estudo do que ele chama de esfera íntima, espaço íntimo interfacial, né? Deleuze e Guattari estão interessados pela face. O Sloterdijk ele vai acrescentar a questão da interface, pessoal. É muito interessante, é um conceito que passou batido aí para muitos autores, né? O próprio Belting, ele não se deteve nesse ponto, tá bom? Então, eu espero que até o fim a gente compreenda isso, né? Que é o final aí, tá bom? Então, conceitos como retrato, né, serão fundamentais, mas até além, pessoal. A gente vai ver, ele apresenta alguns termos que são verdadeiras ferramentas para a gente compreender, né? Os caminhos e descaminhos dessa arte. E aí ele usa o termo detrato e até abstrato, né? Para explicar a situação epocal, né? Desse gênero, né? Que inclui o autorretrato, tá bom? Então, ele diz lá num dado momento assim, pessoal, a arte do retrato, né, como procedimento de protração, isso é um conceito da biologia, muito interessante, muito importante. Eita, tá. Resumidamente, a protração, pessoal, foi um fenômeno que foi decisivo também, assim, para a nossa espécie, né? Diferente de outros animais, a gente não... Só um minuto, pessoal, acho que eu tenho que abrir aqui a porta. Só um minuto. Desculpa aí, pessoal. Opa, voltando. Então, esse conceito ele vai extrair da biologia, né? E foi uma etapa assim importante, porque foi quando a nossa face, né? Foi o que propiciou a facialidade, né? Até o Deleuze e Guattari já usam isso, né? Foi os traços mais singulares, né? Sei lá, você pega alguns animais, quase que não tem distinção, né? Esse conceito de face nem se aplica, né? Eles têm focinhos e tal, né? E aí o ser humano, por uma questão de começou a se expandir, né? Assim, começou a se destacar alguns traços, assim, né? Possibilitando essa individualidade, né? Cada rosto é único, né? Sim, tal como a digital, né? Enfim, tanto que existe a biometria hoje, né? Essas, sei lá, o celular, uma câmera consegue fazer a biometria, né? Facial, porque é único, né? Enfim, então, é muito importante a protração, porque tem a ver com a retração, né? São conceitos que a gente vai trabalhar aqui. Mas então ele está dizendo isso, né? A arte do retrato, né, como procedimento de protração, que destaca ou extrai a individualidade, para além de quaisquer manifestações da história da arte, da imagem, possui uma dimensão que remete à história da espécie. Então, ele está dizendo assim, que é tão complexo assim essa questão, assim, é tão grande essa história, que talvez a gente devesse recorrer não só à história da arte ou ao estudo das imagens, mas até mesmo uma certa história da espécie, né? Então, outras ciências, né? Antropologia, biologia, né? Se fazem necessárias enquanto ferramentas, né? E ele vai, inclusive, propor aí, né, uma ciência que é a esferologia, pessoal. Não sei se eu vou conseguir explicar, não, nem é o objetivo do curso, né, mas é muito importante, eu acho, sabe? É nessa obra aí que ele propõe isso, né? São 3 volumes, e esse aí seria o volume que ele apresenta a microesferologia, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Aqui é um exemplo que ele dá, só para a gente entender o que é que seria a protração, né? É uma brincadeira aqui que ele pegou do livro do século XVIII aí, é uma ilustração aí que tem o nome da rã ao poeta, né? Então ele pega os perfis aí dos animais, de uma rã, e vai comparando, né? Assim, a gente tem que compreender isso aí, né, pessoal? Século XVIII, né?
até o 19 vai ter muito esses estudos, né, assim, hoje ficaram meio caricatos até alguns abomináveis, né? Quase que era um esboço de uma espécie de racismo, né? Então tem que ter cuidado, mas assim, é uma questão de época também, né? Muitas coisas eles não compreendiam e estavam tentando desvendar ali, né? Então tem alguns saberes, né? Então esse pensador aí, por exemplo, né, o filósofo, polímata, né, poeta, Johann Caspar Lavater, né? Nem sei se é o último nome se pronuncia assim. Ele tinha uns estudos assim sobre essa questão da protração humana, dos traços, né, da fisionomia, né? Tem até aquela ciência, a fisiognomonia, né? Que vai associar alguns traços anatômicos a personalidade da pessoa, né? Eles acreditavam nisso. Hoje é muito perigoso isso, né? Você não pode fazer esse tipo de leitura, né? Mas na época se tinha essa pesquisa, né? Mas aqui o que eu quero destacar é essa questão da protração, né? Então, a diferença é muito gritante, né? Dos traços, assim, né? Então, foi essa expansão, né? Do, que possibilitou, né? Esse fenômeno que a gente vai chamar de retrato, autorretrato. Então, para variar, né? Esse conceito ele não é simples, né? Ele não tem uma única abordagem, tem várias polêmicas, outras nem tanto. Como sempre, a gente quer evitar, né, as polêmicas, mas se for o caso a gente trata também sem problema. E aí, em torno desse conceito, orbitam vários outros, né? Eu estou usando aqui nessa aula o conceito de self, né? Mas seria bem possível a gente trabalhar ideias como narcisismo, individualidade, subjetividade, né? E por aí vai, né? Então, a gente vai tentar nuançar, né, cada um desses na medida do possível, né? Porque são muitos conceitos e cada um tem assim uma linha teórica, uma linhagem teórica muito ampla também, né? Mas é isso. O autorretrato, subgênero do retrato, e ao lado dele tem vários conceitos, né? Que surgiram aí dos mais diversos campos, né? Psicologia, psicanálise, antropologia, sociologia, filosofia, né? Até a biologia mesmo, a gente já falou. Então, não é simples, mas vamos tentar desdobrar e ver isso materializado. Mais importante que tudo. Hoje é muita imagem, muita imagem mesmo. Então, a gente tentar aprender assim com as imagens, né? Nas formas, né? Então, vou logo direto ao selfie, que eu considero, pessoal, assim, o fenômeno mais digamos, bobo, sabe? Por isso que eu coloquei lá como oposição, né? O self, o si mesmo, versus o self, né? Que, que todo mundo sabe, né? Esse tipo de autorretrato, né? Que não é muito novo, eu não sei se vocês sabem, mas a primeira selfie já é do século XIX, assim, né? O vocábulo, o termo é bem recente, né? Como eu falei, ele tem aí uma década. Mas a prática, né, ela já estava aí. Então, no século XIX, por exemplo, esse norte-americano, Robert Cornelius, ele já tinha feito, né, por meio da fotografia, né, essa técnica, mas a fotografia que não, a maneira, né, antiga, né, pessoal, não tinha nem a celulose ainda, eram placas de metais, né, então para fazer uma fotografia você demorava minutos ou até horas, né, quem é da fotografia sabe disso. Então, por exemplo, esse retrato demorou de 10 a 15 minutos. Ele ficou nessa pose aí, de 10 a 15 minutos, para ele poder imprimir. A fotografia é uma impressão, né? A fotografia analógica. Ela é um processo, é uma gravura, né? Por isso que é fotografia, né? A grafia da luz, né? É uma impressão de luz, né? E aí era numa placa metálica, né? Então, já esse cara inaugurou aí, né? Não é uma coisa assim da Paris Hilton, né? Das popstars. É uma coisa que já tem uma história, assim, tá bom? Aí eu uso aqui bastante, pessoal, outra autora fundamental
que é um sloterdijkiano, a meu ver, na minha leitura, ela cita muito o Sloterdijk nos seus livros. Inclusive, no show do Eu, ela cita lá várias vezes, assim, eu contei mais de 3 vezes, assim, ela inclusive finaliza o livro citando o Sloterdijk. A Paula Sibilia, né? E que tem uma autoria, né? Não é porque ela cita o Slaughter, né? Não é essa a questão, mas é porque ela tem uma pesquisa assim muito interessante, né? E nesse livro ela traz a questão da selfie, né? Ela diz assim, o vocábulo selfie, né? Que praticamente ninguém tinha ouvido pronunciar até 2012, virou a palavra do ano, né? Em 2013. Né? Então, desde 2013 faz parte do nosso vocabulário, né? Essa palavra. Eu me lembro quando começou a surgir, pessoal, esse termo, assim. Legal, que assim, um dia desse, né? Então, e hoje é um banal, né? Assim, todo mundo sabe do que se trata. Em seguida, né, esses autorretratos tomados com o próprio celular se converteram no tipo de imagem mais produzido e exibido em todo o planeta, né? Olha aí que sintomático, né? Assim, então, o autorretrato, ou mesmo um retrato que antes era uma exclusividade técnica dos artistas, né, pintores, fotógrafos, ela, com o advento dessa mídia, né, por isso que a tecnologia é importante, né, para a gente entender os fenômenos. Com o advento do smartphone, que é um tipo de celular que já tem embutido nele outras funcionalidades, incluindo aí uma câmera, né, todo mundo virou um potencial fotógrafo. E aí o autorretrato, a selfie, ela é a coisa mais comum, é o tipo de imagem hoje mais recorrente, até gerando uma saturação, assim, né? Mas aqui a gente não vai ficar moralizando, não, tá bom, pessoal? Só queria dizer que ela tem esse caráter. O próprio nome selfie, se você for traduzir, né? Selfie seria o eu, né? Assim, si mesmo, né? Então, esse IE, né, no inglês, quem souber pode até explicar melhor do que eu, mas seria o diminutivo, né? Então, o IE é o euzinho, né? Quando você faz um. É até interessante falar nesses termos etimológicos, né, assim, da palavra, né, semióticos, porque já revela do que se trata, né? Então, a selfie é um autorretrato, mas, assim, bem superficial, né? Bem pueril, né? A gente poderia colocar nesses termos, né? E aí chegou em todo canto, inclusive no espaço, né? Assim, na mesma época lá, 2013, 14, já teve astronautas que começaram a querer se fotografar aí no espaço, né? Então, a selfie, ela viralizou mesmo, assim, é um negócio, um fenômeno e que merece atenção dentro do estudo do autorretrato. Você não pode fazer um estudo do autorretrato pensando só no Rembrandt, na Frida Kahlo, no Velázquez, né? São geniais, mas, assim, o fenômeno está para além da técnica, né? Da técnica no sentido plástico, né? Ela tem a ver com a imagem, ou como o Sloterdijk fala, até uma questão da espécie, né, pessoal? A gente não pode pensar hoje só nessas caixinhas. Por isso que é complexo, sabe? Até um robô, né? Aqui na matéria diz, ó. Teve até um robô que fotografou a si mesmo. Olha aí, ó. Tá até para além do humano, né? O Sloterdijk, ele fala nesse livro uma hora que ele quer fazer uma antropologia para além do humano, né? Então a gente tem que pensar, inclusive é um conceito que a gente vai trabalhar mais à frente, que é o pós-humano, né? Então não dá para tratar só do retrato pela pintura, a escultura, sabe? Tem que ir além. Então isso assim, eu não vou ficar muito, uma análise muito, eu quero deixar mais a discussão, tá bom, pessoal? Não quero esgotar as imagens, as interpretações, eu vou passar para a gente tentar pegar mais a discussão mesmo. A Paula Sibilia mesmo, ela usa essa ideia aí, né, dessa matéria, né? Isso é fato, claro, tem é uma manchete, tem uma frase de efeito, claro, mas já é estatístico também, né? Que as selfies hoje elas matam 5 vezes mais do que ataques de tubarão, né? Então, é impressionante, né, pessoal? Esse negócio ele viralizou tanto, ele contaminou tanto a sociedade contemporânea, a ponto de, né,
acontecer isso, tá? As pessoas vão se fotografar em lugares muito perigosos, assim, né? E aí várias pessoas morreram em pouco tempo, né? Desde que esse fenômeno, como a gente viu, mais agudamente, né? Ele já existe desde o século XIX, mas assim, em larga escala, né? Foi com o advento dos smartphones, que tem aí uma década, né? Não tem muito tempo. Então, mas já morreu um monte de gente. Aqui na matéria, ó, de 2019, tinham morrido 259 pessoas, né? A pessoa quer se fotografar em todo lugar, né? É impressionante. Eita, molhou aqui. Pessoal, aí outra face mais mórbida aqui da coisa. Opa, será que eu apaguei a imagem? Opa, ixi, eu perdi a imagem, ó. Era muito importante essa imagem, ó. Era outra imagem, pessoal, de outra matéria, né? Que trata, eu vou botar aqui conceitual, vai ficar no escuro. Mas eu tinha colocado aqui uma imagem de uma manchete da Veja que trata das selfies feitas em funerais, né? Que é um lado negro, né? Um lado tenebroso, assim, mórbido, né? Da, da selfie, né? Então, teve até um caso aí famoso que envolvia um governador, né? Que no funeral dele, a mulher estava fazendo selfie, né? Registrando selfie. Então, tem até uma hashtag, né? Se você pesquisar, existe essa hashtag para selfie feita em velório, né? Um negócio assim, macabro até, né? Mas é sintomático, né? Da nossa geração. Infelizmente, eu perdi aqui. Depois eu resgato aí. É muito. Joga no Google que vocês encontram. E aí, para não ficar moralizando, o fato é que essa associação de retrato, autorretrato e morte é desde sempre, né? A gente poderia voltar lá no Egito, essa discussão estava lá muito em voga, né? A gente já falou isso aqui. Essa relação, pessoal, de antropotécnica, mortalidade e imortalidade, ela é incontornável, né? E aí eu trago só dois exemplos também, não vou ficar aqui entrando nas polêmicas, mas só para dar o tom, né? Assim como essas selfies feitas em velório, a gente tem as máscaras mortuárias, né? Por exemplo, essa suposta máscara aqui do Dante Alighieri, né? Então, até o 19, pessoal, era muito comum. O Nietzsche tem do Nietzsche, tem do Pascal, tem de um monte de gente, né? Tutankhamon também lá. Tem um monte de gente, era muito comum. Você não tinha um aparelho de fotografar, né? Então, a pintura também era muito escassa, era muito difícil. Então, a forma de você plasmar essa feição, né? No caso dessas celebridades, entre aspas, era pela máscara mortuária, geralmente feita em resina ou gesso, né? Então, é muito comum. Tem vários museus que tem lá, né? Até de figuras assim que Stalin, entre outros, né? Que nem mereciam. E aqui tem o Santo Sudário, né? O Sudário de Turim, também conhecido, né? Que é um artefato aí bem polêmico, né? Que já, enfim, supostamente seria um tecido de linho que teria sido usado para cobrir o corpo de Cristo, né? Depois dele ser tirado da crucificação e tudo mais, e estaria lá impresso a sua, não só a face, mas o corpo todo, né? Porque eu trouxe aqui só o detalhe, né? O raio-x e tal. Então, essa questão, né, de plasmar uma imagem assim, né? Então, a selfie, por exemplo, ela tem disso, né? Também é um ato de presentificação, né, de imortalizar um momento. É muito comum, é até batido nessa ideia da fotografia como algo que imortaliza, né, de burlar o efeito do tempo, né, a natureza e tal. Então, a arte sempre teve essa conotação. Né? Mas é que eu estou abrindo, não vou ficar discutindo tanto, eu quero ir para as outras. Aqui a selfie é, como eu falei, é a questão mais superficial. Agora eu quero adentrar nos outros conceitos, assim, mais prementes aqui para o curso. Então, o conceito mais forte é o selfie, tá bom? A selfie é uma coisa atual, assim, sintomática, né? Mas ela
gente tem que alargar um pouco mais, né? Então, a gente vai tratar aqui do self. O self é um conceito que perpassa várias áreas, mas ele é muito forte, pessoal, na psicanálise, né? E aí tem várias abordagens, o Jung, por exemplo, né? A psicanálise analítica, eu acho interessante, os arquétipos, eu até uso um pouco, mas eu vou muito mais aqui na pegada do Winnicott, né? Essa linha mais, digamos, mais construtiva, mais vitalista, né? Mais que até se fundiu, né, com uma certa antropologia, né? Uma coisa mais da potência. E aí tem um intérprete aí, os mais legais aqui no Brasil, que é o Gilberto Safra, né? Eu até já usei ele em outro curso. E nessa obra ele trata muito bem, né? Ele propõe uma tese, inclusive, é bem autoral. Ele é do Brasil, certo, pessoal? Gilberto Safra. É sensacional a obra dele, assim. E psicólogo, né? Clínico, assim. Ele, ele faz uma historiografia, mas ele também relata caso clínico, né? Esse livrinho aí é bem tranquilo de ler, mesmo. Eu não sou da área, mas é bem tranquilo, é bonito de ler, é quase poético, assim, é poético. E ele coloca o self numa chave muito estética. Não sei se é por isso que eu gosto, mas ele, mais do que uma questão verborrágica, né, verbal, a coisa das simbologias, ele até usa, né, o símbolo do self, mas são coisas estéticas, né? Ele quer aprender tudo em termos estéticos, né? Então, o self não é só aquela essência, interioridade, não é uma coisa quase metafísica. É uma coisa física, é materializada, né? Então, o modo como eu me visto, como eu falo, o que eu escuto, o que eu leio, é como eu me porto no mundo, como ele chama isso de estilo do ser, né? Ele até cria, classifica, né, esses estilos de ser. Enfim, não cabe aqui, a gente pode voltar a isso em outro momento, é muito bonito essa classificação que ele propõe. Mas aí tem o self autêntico, o self inautêntico. Aí o que eu quero trazer aqui é essa questão do self autêntico, que é a face estética do self, né? É a abordagem do self positivo, né? O problema das outras abordagens é que elas ficam muito na falta, né? Você é constituído por uma falta, desamparo, né? E aí são muito negativos, né? Freud, Lacan e companhia, né? Vão ficar numa abordagem da falta. O Winnicott, o Sloterdijk, eles são mais nietzschianos, eles vão para uma constituição do eu mais potente, né? Isso é muito mais interessante, né? E plástico, né? Então é autoplástico. O self não é uma coisa que é dada, tipo uma alma, uma essência, ou uma coisa que só inconsciente. Ela é consciente, você constrói isso também, você pode modelar isso, certo? Então, ele diz aí, o self se constitui, se organiza, se apresenta por fenômenos estéticos, né? Então, isso é... E não é só arte, pessoal, é estético, é um sentido mais amplo. Por isso que não é só tirar uma foto de si mesmo, é muito mais coisa, sabe? É um estilo de ser, de viver, de estar no mundo, né? Então, é como eu me sinto, o que eu como, o que eu escuto, sabe? Como eu me relaciono com as pessoas, é muito mais complexo. Isso me modela, né? Assim, eu afeto e sou afetado, né? Esteticamente. E aí, mais uma frasezinha aí, é um apude, né? Uma citação, que é o Winnicott falando, ele está citando o Winnicott, que ele diz assim, é lindo, né? O Winnicott, né, pessoal? Assim, ele deu uma contribuição, assim, enorme ao estudo, né? Do ser humano e tal. Ele diz assim, ó, somente o que você cria é que possui significado para você. Então, essa coisa construtiva, criativa, né? Eu me componho junto com o mundo, né? Eu não sou só determinado, entende? O Freud, Lacan e algumas linhagens, assim, né? Até a sociologia, elas colocam muito na conta da estrutura, né? E uma certa passividade, só que você é ativo, né? O bebê, por exemplo, ele vai falar que o bebê, ele se sente um deus, né? Na verdade,
a possibilidade dele ganhar o mundo é ele se sentir onipotente. Então, por exemplo, ele estuda muito a relação mãe e bebê. Então, quando o bebê chora e a mãe dá o peito, na verdade, aquela ação para o bebê, né, para o self dele, né, ele está criando aquilo ali, né, ele está criando aquele peito, aquele leite, né. Então, é uma relação de composição. Ele não sente não é uma relação alienada, né, não é uma alienação, é uma intimização. Ele mergulha no mundo, né. Então, é lindo essa descrição que é feita, né? O Winnicott é fundamental. Então, a chave do self que a gente está pensando aqui, a chave ou a face, né? É essa face estética, tá bom? Menos mística, menos metafísica, ela é física, ela é consciente, ela é construtiva, tá bom? Mas eu até uso aqui os alunos do Jung, sem nenhum problema, mas aqui é em outra chave também, porque a gente vai pensar outras coisas, né? Eu até uso esse símbolo, eu sei que o Caio gosta, né? O homem e seus símbolos, né, Caio? Organizado aí pelo Jung e os alunos dele. E aí tem lá um momento que eles vão, esse artigo aí, desse aluno, que vai tratar do self, né? E diz assim, ó, em muitos trabalhos de arte, Cristo, né, é retratado como ou com a esfera do mundo, né? Imagem, né? Que significa claramente o self, né? Aqui é um quadro do Leonardo da Vinci, pessoal. Inclusive, até um dia desse era o quadro mais caro da história, né? Foi superado recentemente. E aí, e aqui ele está claramente, né? Essa iconografia de Cristo segurando esse orbe, né? Ela é muito grande, assim, né? O Da Vinci para trazer uma coisa emblemática, mas é do Greco, todos né, mosaicos, assim, no período gótico, renascimento, quase todos os estilos, né? Existe essa iconografia. E a esfera, o círculo, é um símbolo da perfeição, né? Muito associada a Deus e ao self, né? O self, ele é a totalidade, né? Para psicologia, psicanálise. Então, ele não é só o ego, né? Usando a terminologia freudiana, não é só uma dimensão, ele é tudo, né? Ele compreende a totalidade do ser, né? Então, não é uma selfie no sentido do euzinho, né? É um eu muito mais potente, completo, né? Não é só uma coisa identitária, egóica, narcísica. Ele é algo mais completo, sabe? É consciente e inconsciente, sabe? É uma complexidade, né? E aí tem até a ver com o mundo, né? A conexão. Então, não é... Porque tem muito esse misticismo do indivíduo, né? O indivíduo é aquele que não se divide, né? Aqui tem mais a ver com o que o Sloterdijk chama de díade, né? Você já é um duplo, necessariamente, né? O bebê já tem lá a placenta, já tem a relação com a mãe. Então, essa coisa do indivíduo é a maior ficção, é a maior mentira, assim, da nossa da história, né? Não só da psicologia, da antropologia, da sociologia, mas de tudo, da filosofia, né? Posso comentar? Pode comentar, cara. Eu me lembro bem, esse sentido de que está falando aqui, né, de Cristo com a associação de Cristo com a imagem de uma esfera, tem muito, essa esfera, né, tem muito a significação de totalidade, né, totalidade do ser, digamos assim, a totalidade daquele ser, né, daquele indivíduo. Tem essa ideia, né? Sim, as mandalas, né? Isso, Mesmo assim, as mandalas quadradas, né? Também essa estrutura tetrádica, né? Ela é também a totalidade, né? A esfera é porque foi mais comumente usada, né? Mas as mandalas, o Jung adora, né? Aquilo ali é a totalidade, a plenitude, né? A completude. Nossa, se a gente for falar só de esfera aqui, vai embora, né?
Tem o ensaio do Emerson, Círculos, né? O livro do Slot é Esferas, né? Nossa, é um elogio, né? Essa geometria vital, assim, né? Então, infelizmente, não dá para a gente explicar o que é a esferologia, isso é que eu estou ensaiando, brincando, Caio, mas você está correto aí, essa intuição mesmo. É por aí, certo? Não tem nada a ver com a abordagem holística, pessoal. O Sloterdijk, ele não é holístico, sabe? Ele não acredita nisso. Não tem nada a ver essa universal, né? Não tem essas pretensões, essas narrativas que se pretendem ser universais. Ele acha também que isso aí é a maior furada, não existe, né? Mas uma experiência de totalidade, de plenitude, de potência, ela é possível, né? A mãe e o bebê ali não tem falta nenhuma, é perfeito, né? Elas formam esfera ali, literalmente, né? É só olhar, né? A barriga de uma mãe, o bebê na placenta, depois a criança se amamentando, né? É esférico, né? Mas não no sentido também só platônico, né? Inclusive ele começa o Esferas falando de Platão, né? Platão teria fixado lá na entrada da academia essa inscrição, né? Expulsando fora daqui quem não entende de geometria, né? A geometria do Platão ela é idealista, né? Ela é bem matemática, fria, né? Baseada nos modelos transcendentes. O Sloterdijk ele não quer negar totalmente a geometria, mas ele vai pelo viés vitalista, uma geometria empírica, assim, sabe? Que o Platão queria os modelos lá, né, do céu, assim. E ele não, o Sloterdijk ele quer pensar tipo Bachelard, né? A poética do espaço vivido, né? Praticado. Né? Enfim, pessoal, até que o Caio colocou isso aí é muito interessante. A gente pode voltar, explicar melhor o que é a esferologia, mas eu queria deixar isso, que a abordagem aqui do selfie é por aí, tá bom? E essa imagem do Da Vinci, ela é proposital porque ela é reativada, né, de vez em quando, e uma das coisas, assim, uma das iconografias aí muito, muito fortes é a do autorretrato do Dürer, né, que o Deleuze e Guattari pegam, né, o próprio Sloterdijk coloca essa imagem no livro, né. E aí, pessoal, a questão do retrato, né, ele, enquanto gênero, sim, definido, ele é muito recente. A produção de máscaras, de personas, de estatuária humana data de muito tempo, né? É possível que as primeiras incursões do ser humano pela arte foi pela figuração humana, né? As cavernas lá tem registros, as estátuas, né? As Vênus, como a gente já trabalhou, depois Egito, Mesopotâmia, China, né? Tem tudo isso. Mas enquanto um gênero definido assim, né? É muito recente. É uma coisa do século XVI, né? Basicamente ali o Renascimento. Porque se vocês lembrarem, o artista ele era uma coisa assim, né? Muito desprezada. Não que hoje seja muito diferente, mas houve um apogeu assim, né? Uma certa dignificação do artista, né? Com o Renascimento. Se vocês perceberem, na Idade Média nem podia se assinar direito, né? Na alta Idade Média não podia, né? Assinar o próprio nome no quadro, né? Não tinha essa coisa de personalizar. E aí, se você retroceder ainda mais na história, é pior ainda, né? O trabalho do artífice, né? O artesão, o artista, era, era uma coisa braçal, assim, era outra categoria, né? E no século XVI, o artista vai ser quase um nobre, né? Ele vai estar lá, Leonardo, Rafael, Michelangelo, o Dürer, que é do Renascimento do Norte, né? E tanto que o Dürer coloca aí de uma maneira bem, morfologicamente falando, bem polêmica, né? Ele está colocando aqui claramente, né, pessoal? Um cristograma, né? Uma cristomorfia, né?
porque é outra coisa, né? Como o Deleuze e Guattari, eles diagnosticaram, né? Essa ideia do retrato, a grande referência é Cristo, né? Desde sempre. Isso é muito forte, né? Eles dizem lá no Mil Platôs, né? No volume 3, que o rosto é o Cristo, o rosto é o típico europeu, né? Isso é muito polêmico, né? Eles pegam um caso particular e tentam universalizar, né? O Sloterdijk não concorda totalmente com isso, mas ele vai dizer que tem, assim, é verdade. Mas aí a gente teria que pensar em outros modelos também, né? César, né? Antes de Cristo, existiria também, né? Buda, lá para os indianos e os orientais, né? Então, existe essas, essas figuras, né? Que se impuseram ao nosso imaginário, ao retrato, né? E aí o Dills coloca claramente, né? Essa frontalidade, uma certa aristocracia, assim, né? Eu vou só abrir, pessoal, porque eu não vou entrar em detalhes aqui. Cada linha dessa dá uma discussão grande, a gente pode retomar. Aí, só para também colocar mais tempero aí no prato, tem essa artista aí, eu acho que é australiana, e o Slaughter cita outro trabalho dela, mas eu quis trazer esse, né? O título é Albrecht Dürer, né? Que ela, basicamente, ela trabalha muito com autorretratos, tá bom? O trabalho dela é autorretrato, a pesquisa dela é autorretrato, né? Ao longo de desde os anos 70 ela está pesquisando isso, né? Ela está muito associada àquela segunda fase do feminismo, né? Ali, segunda onda do feminismo, né? Eu nem sei pronunciar o nome dela, é Irene Andersner, que é australiana, eu acho, mas é incrível assim, a obra dela. E ela se coloca aí, é óbvio, né? Ela está fazendo uma alusão ao Dürer, né? Mas aí tem uma série de coisas, né? Uma mulher, enfim, muitas coisas, tá bom? Só para brincar que teria essa grande, esse grande molde, assim, né? Esse grande é o cristograma, né? A cristomorfia, né? E aí ele vai fazer, pessoal, o capítulo 3 é lindo, né? Em 2016, quando esse livro caiu na minha mão, pessoal, vou registrar isso aqui, né? Porque eu acho que é legal. É raro, assim, um livro emocionar, né? Assim, de cair lágrima, né? Foi o capítulo 3, quando ele está falando do Giotto, foi uma página lá, 139, que foi quando eu chorei, né? Assim, nunca... De emoção, de beleza, sabe? Eu choro mais diante da beleza. Eu fiquei impressionado com essa página, assim, quando ele está falando do Giotto. A gente vai já falar, e é incrível, assim, tá bom? Nada substitui a leitura, que eu estou tentando trazer uns fragmentos, mas é lindo demais, tá bom? Tá lá, o texto já foi compartilhado, né? E tem um momento que ele diz assim, ó: no retrato como gênero, né, completa-se ainda a grande mudança paradigmática do ícone para a cena primitiva, né? Isso é muito importante, né? Se você pegar o Belting, por mais genial que seja o trabalho dele, mas ele ficou ainda muito na coisa do ícone, né? Principalmente aquele cristianismo ortodoxo e tal. É incrível o trabalho do Belting, né? Mas o grande paradigma dele é o ícone. Para o Sloterdijk tem uma quebra, né? Para ele, a gente teria que analisar agora a partir da cena primitiva. E qual é a cena primitiva? É a cena do et homo, né? É quando Pilatos vai lá apresentar Jesus, né? Que se colocava como o Deus, né? O filho do homem, né? Então, né? Não à toa o Nietzsche usou, né? Essa sentença et homo, eis o homem, né? E, e é muito forte, né? E esse é o verdadeiro imperativo, sabe? Paradigma, né? Então não é mais tanto a coisa do ícone que remete a uma coisa transcendente, né? Transmundana, mas seria mais imanente aqui, né? Então
Porque, né, como assim é o Deus, né? Como é que é? Aí todo mundo queria ver a face desse Deus, né? E lá ele é apresentado, todos vocês vão lembrar, né, da passagem bíblica e tal, como que ele é apresentado. E é isso, esse é o modelo, né? Deleuze e Guattari falam bastante disso, né, inclusive. Ainda nessa seara, pessoal, assim, e que também é uma obra que desperta muitas interpretações, algumas canônicas e incontornáveis, como, por exemplo, a do Foucault, né, na Palavras e as Coisas, mas eu trago aqui numa outra leitura, noutra chave, que é esse trabalho, né, intitulado As Meninas, do Diego Velázquez, né, que, entre outras coisas, eu não vou, nem conseguiria aqui desdobrar toda a complexidade dessa obra, mas que, entre outras coisas, é um autorretrato, né? Tem muitas questões aí, vocês têm, depois eu vou indicar uns documentários, o próprio Foucault, tem infinitas análises sobre essa obra, mas o que eu queria pegar é o autorretrato aí, certo? Que é essa figura, né? Então, o Dürer já tinha feito isso, né, de certa forma, os artistas já estavam se colocando, né, ali a partir do século XV, e aí eu acho que o Velázquez ele é um ponto de virada, né, nessa grande narrativa que a gente está tentando compor, né? Porque ele faz uma série de brincadeiras aqui, né, espaciais, simbólicas, enfim, e ele se coloca na pintura de uma maneira nobre, né? Você vê que tanto é a roupa, né, até a indumentária dele aqui, ó, tem uma cruz e tudo, né, que remete aí a toda uma tradição de nobreza mesmo, né? É imponência, né? Se a gente voltar aqui, pessoal, é curioso, até esse quadro ele tem dois hemisférios, né? Se você dividir ele aqui ó, no horizontal, a metade é ocupada aqui por sombras, né? Isso é muito comum do barroco, né? A coisa da luz e sombra, claro escuro, né? Que o Da Vinci já tinha criado, mas foi levado ao extremo com o barroco, né? E o Velázquez é um pintor barroco. E o outro hemisfério aqui, a outra parte, ela é a mais iluminada, e o artista, ele está assim, o olhar dele, se vocês repararem, ele está ocupando aqui a parte mais alta, assim, né? A mais, isso aí teríamos que analisar, né? Tem todo um jogo aí bem complexo, né? Eu já vi até maquete 3D sobre esse quadro, né? Tem análise assim, tem um jogo de espelhamento. Já já a gente vai falar da importância do espelho, pessoal, certo? Quando a gente vai falar de retrato, autorretrato, não tem como não falar desse utensílio, né? E o Sloterdijk dedica algumas páginas a isso, não só nessa obra, mas em outras. A emergência do espelho é muito importante. Entre outras coisas, o Velázquez, faltou até um Z ali. O Velázquez, ele colocou isso também. Aqui, bem no centro do quadro, tem um espelho, né, que reflete. Porque, na verdade, em tese, deveria ser um quadro aí para retratar os nobres, né? O rei aí, o Filipe IV, né? Se eu estiver errando, alguém me corrija, né? É o rei planeta, né? Como ele era chamado. E aí ele é retratado, né? Ele e a companheira, mas eles estão aqui no reflexo, né? E aí tem todo um jogo, né? O Velasquez estaria também colocando a gente, né? Nós, espectadores, no lugar da nobreza, né? Então, no fundo, quem é que está sendo retratado aí, né? Tem todo um jogo de... Nossa, é incrível, pessoal. Assim, eu estou empobrecendo bastante a experiência. Leiam aí alguma coisa no Foucault, vejam um documentário, tem vários aí na internet, sobre esse quadro. É incrível. Mas o que eu quero trazer é esse aspecto, né? Que se você pegar, pessoal, as primeiras representações humanas, até algumas que a gente trabalhou, o rosto, ele praticamente nem existia, né? O rosto, ele é criado mesmo, né? Ele é inventado num jogo social, grupal, né? Humano, né? Então, tem toda uma questão. E aí, o autorretrato, ele é bem recente, sabe? E ele é sintomático de uma
de um reposicionamento humano, né, na sociedade. Aí o artista estaria inscrito, né, nessa discussão e ele se colocar, né, no quadro, né? Enfim, isso é muito. A gente vai discutir. Outro tópico aí, como eu estava dizendo, que é incontornável, é a questão da emergência do espelho, pessoal. Estou só abrindo as paisagens, pessoal. Depois a gente vai discutir. Eu não quero. Não tem sentença, não tem verdade nenhuma, só estou abrindo paisagens aqui, tá bom? Mas o espelho seria um elemento crucial na análise do autorretrato, né? Da autopoética, assim, essa autopoética especificamente, né? E aí o Sloterdijk, ele é muito feliz, assim, porque ele pega um dado também antropológico muito importante, né? Porque a psicanálise mesmo tem toda uma teoria sobre o estágio do espelho, né? O Lacan, o Freud vai falar do narcisismo, né? Como uma questão autoerótica primária. E só que o Sloterdijk ele diz que é impensável esse tipo de diagnóstico ou é impreciso, incorreto, sem você pressupor um utensílio, uma mídia, né, que a justifique, né, historicamente. Então, ele vai lá pensar o espelho mesmo, a mídia, né, o médium, a tecnologia chamada espelho. E ele vai perceber que isso também é um fenômeno muito recente, né? O espelho que a gente conhece hoje em dia começa lá, curiosamente, também no Renascimento, né? Mas a difusão massiva dele vai datar aí do meados do século XIX e ele só vai, de fato, adornar as casas, né? Abarrotar os apartamentos do mundo todo no século XX, pessoal. Então, a mídia espelho ela é muito atual. Então, para você pensar um narcisismo estrutural, no mínimo incongruente, incoerente, se você não tem uma mídia que faça jus. Não existiam esses aparatos, né? Por que é que a selfie, isso aqui é uma questão minha, tá bom? Mas eu acho que eu não estou ferindo o pensamento do autor. Mas como é que a selfie, o autorretrato, se torna um tipo de imagem mais produzida, a não ser porque existe um artefato capaz disso, né, que proporciona isso. Um artefato acessível relativamente, né? Então, como é que eu vou falar de narcisismo e esses tipos né, esse teorema trágico aí do Lacan, o estágio do espelho, se não existe o próprio espelho, né? O espelho era uma coisa burguesa, assim, muito de nobre, sabe, pessoal? Era uma coisa que não era difundida até o século XVI, né? É quase século XIX, XX, é moderno, é um evento moderno. Então, muito importante, tá bom? Porque a gente cai logo nessa chave de ler, até as selfies, né? A gente sempre coloca na conta do narcisismo. Eu não estou desacreditando nessa tese, não, pessoal. Acho que existe, né? Mas há uma leitura um pouco equivocada, né? Inclusive mitológica, né? A gente vai ter que falar aqui em termos mitológicos do Narciso, né? Que é o que o Freud recorreu, né? E o Sloterdijk ele faz uma releitura para mim a melhor, assim, é lindo o que ele vai falar, pessoal, dessa obra, né? Ele vai narrar, assim, ele vai ter uma sacada lá, né? Sobre esse mito, né? A leitura do Freud ela, ela é enviesada, né? Equivocada em última instância. Mas enfim, aí então essa coisa século XVI, né? Vai estourar no século XX. Então, mas só para a gente perceber isso aqui materializado nas obras, existe um quadro muito conhecido chamado Casal Arnolfini, que é incrível, né? Ele tem no seu centro aqui um espelho, né? Também não vou entrar nos detalhes, pessoal, é uma obra assim muito complexa, assim, o Jan van Eyck é um pintor gótico, né? Ali a ele é atribuído um monte de coisas, assim, um monte de, inclusive a própria a tinta a óleo, né? Que foi revolucionária. Então a gente está falando de técnica, né? Quando você usa uma técnica diferente, você tem resultados e tem problemas que surgem, né? Então o Jan van Eyck
por exemplo, parece que foi um dos pioneiros no uso da tinta a óleo, que proporciona toda uma pegada mais realista, né, da representação pictórica, né? E aí, nesse quadro famosíssimo, né, ele coloca um espelho bem no centro e especula-se, né, até especula-se é uma boa palavra, né, que ele tenha feito um autorretrato aqui, né? É um espelho que está refletindo, claro, além da coisa íntima aí, né, o ambiente do casal, está refletindo a própria imagem do pintor, né? Seria tipo um precursor aí do Velázquez, né? Nessas artimanhas, nessas brincadeiras. E é provável porque ele também assinou, não sei se dá para fazer um control mais, acho que dá. Olha só, pessoal, aqui tem, ele assinou bem no centro do quadro, assim, olha aí como é nobre isso aí, ele fez uma inscrição, lá na língua dele é Johannes de Eyck Friedrich, né, que seria Jean Van Eyck esteve aqui, e datou, né, 1446, né, 1434. Então, ele está se incluindo, né, ele está se retratando aí. É incrível esse jogo que ele faz aí. Opa! E aí, aqui é um detalhe da obra, né? Aquele espelho lá aproximado. Notem como era diferente, né? O espelho. Ele é até meio côncavo, convexo, né? Ele distorce um pouco aí, mas isso para a gente entender, né? Que é a emergência desse item, né? Até o Sloterdijk chama de utensílio egotécnico, né? Cosmético, né? Então, isso é muito interessante, né? Aí um salto grande, assim, a gente teria que falar de um monte de gente aqui, pessoal, desculpem, não vai ter o Rembrandt, não vai ter a Frida, não vai ter uma série de pessoas, assim, porque não caberia, não daria tempo, né? Caberia, seria muito bem-vindo, oportuno, mas não dá aqui para fazer é uma breve história, tá bom? Não é porque eu esqueci, não é porque não merece, né? Imagina, Frida Kahlo, Rembrandt, né? Van Gogh, né? Infelizmente não estão aqui hoje nessa história, tá bom? Mas aí eu trago o Escher, que eu acho que o Escher fez umas sacadas assim, né? Esse artista gráfico holandês, ele tem uns autorretratos assim geniais, pessoal. E essa aí, por exemplo, está segurando inclusive uma esfera, Caio. Olha só, o selfie, né? Em geral, ele está no centro do esfera, né? E aqui ele fez uma brincadeira, né? Ele adorava essas coisas ópticas, assim. Ele era muito da matemática, né? O Escher da geometria, poderíamos dizer, mas uma geometria vital, né? Uma geometria não platônica. E ele tem nessas litografias, essas gravuras, estilogravuras geniais, pessoal, que é um autorretrato. E aí tem esse fascínio, né? Essas superfícies, né? O vidro, o metal, né? Narciso foi as águas, né? Então são superfícies que vão espelhar o ser humano, né? No caso aqui é interessante que é esférico e ela distorce, né? Então tem essa coisa. O nosso reflexo, ele não é uma... A gente não tem acesso a esse selfie total, né? Se você for ver, a gente já olha sempre uma imagem invertida, né? A gente acha que é a nossa realidade ali, né? Mas é falso, né? Isso. Eu gosto até daquela série Black Mirror, né? Espelho negro, né? Porque é um espelho invertido, né? As tecnologias, as técnicas, o espelho é uma técnica, né? Então não é uma coisa tão fiel. A gente não está tendo um acesso fiel à nossa imagem. É uma distorção, né? A pintura também, pessoal, a retratística, isso é sabido, isso é documentado. As pessoas sempre queriam dar um retoque, sabe? Vai lá pintar um rei e vai fazer o rei com os atributos reais dele, né? Entre aspas, reais. Você vai gerar problemas, né? Então você tinha que dar uma melhorada, uma maquiada, né? Então a gente está sempre dando uma distorcida, né? Isso é interessante aqui. Aí o Escher vai embora, né? Eu acho legal que ele usa muito a estrutura esférica, né? Aqui. É uma brincadeira, depois a gente pode voltar, pessoal. Ah, isso aqui é legal. A Paula Sibila também usa esse exemplo, eu acho genial.
A revista Time, ela tem uma edição anual que ela sempre coloca as personalidades, né, daquele ano, né? Então, historicamente, né, se você pegar, ela sempre colocou figuras assim muito proeminentes, né? Prêmio Nobel, físicos, né, políticos, figuras assim de um grande vulto social, político, né? Intelectual. E aí, no ano de 2006, eles fizeram uma brincadeira, né? Eles elegeram como personalidade você, né? E para evidenciar isso, eles, além do texto, eles usaram um material aqui que reflete, né? Uma impressão metálica, assim. É muito comum hoje em dia, né? Mas e aí eles colocaram um espelho, que também é uma tela de um computador, né? Curioso isso aí. E aí dá uma série de questões aqui, né? Aí poderíamos falar na chave narcísica, mas poderíamos falar também na emergência desse anônimo, né? Hoje é inegável, né, que você não precisa ser mais um tirano ou um intelectual, um prêmio Nobel, para você alçar aí uma certa fama, né? Nunca foi tão verdadeiro aquele dito do Andy Warhol, né? No futuro todo mundo terá 15 minutos de fama, né? Então hoje você pode ser uma blogueira, um influencer, sei lá o quê, um youtuber, booktuber. Basta você acessar essas mídias, né? E gerar um conteúdo que, eu não vou nem entrar no mérito se é bom ou ruim, mas um conteúdo que tenha uma adesão ali, né? Que, que tenha uma identificação, um apelo a um público numeroso, né? E aí é sintomático também, né? Isso aí é você, né? Ela também faz um exemplo, pessoal, genial. Essa aula aqui é difícil, sabe? Porque são muitas coisas para falar. Mas ela começa esse livro, O Show do Eu, com o exemplo do Nietzsche, pessoal. Já tratei, eu acho que por mais que eu fale todas as aulas ainda vai ser pouco, mas essa obra, essa autobiografia, Et Homo, ela é sensacional, pessoal. Assim, ela é fininha, já recomendei a leitura, mas ela muda muitas coisas, né? E aí a Paula Sibila faz uma leitura muito boa, sabe, dessa obra. Ela, ela faz uma crítica, sabe? Porque quando Nietzsche escreve no século XIX, o Et Homo, ele é tomado como um louco, né? É acusado de megalomania. Porque ele tem aqueles capítulos, né? Por que escrevo livros tão bons? Por que sou tão inteligente? Né? Ele tem uns subtítulos assim, né? Ele exaltando Zaratustra, né? Que foi o maior presente para a humanidade, e eu concordo, mas isso é outra coisa. E ele coloca lá, ele diz que Dante, Shakespeare não teriam nem pulmão para respirar aquela obra, né? Shakespeare, Dante, né? Pessoas muito grandes, né? E de fato, né? Foi um ano antes do colapso de Turim, né? Então associam essa obra muito a uma questão de insanidade, né? De insânio. Eu discordo, a Paula Sibila discorda, vários estudiosos discordam, até porque imagina só, escrever uma obra com aquele alemão ali perfeito, impecável, né? Eu li só as traduções, mas já você vê que é uma escrita sensacional. Não pode ser fruto da loucura, né? Tem que ter muita sanidade, muita saúde para escrever aquilo ali, certo? E aí ela pega esse exemplo e diz assim, poxa, no século XIX, essa chave assim de um certo autoconfiança, né, um ímpeto, uma valorização de si, né, extrema da sua obra, da sua vida, né, era tomado como arrogância, né? Isso era condenado até o século XIX, pessoal, até o meados do XX, eu acho. Era condenável, né? Se você ficasse se elogiando, né? Isso é fruto do cristianismo, judaísmo. Depois a gente pode falar disso, porque de onde vem isso, né?
pega muito mal você falar de si, né? E falar bem ainda mais. Mas, no mundo atual, e aí vocês não precisa ler Nietzsche para saber disso, mas hoje é muito curioso que falar bem de si, né, o discurso de autoajuda, né, motivacional, nunca teve tão em voga, né? Então, isso era insanidade, doença, megalomania no século XIX. Hoje é a regra, né? Esse discurso aí é a regra, tanto que a revista Time coloca lá, você, né? Ela está colocando você numa longa linhagem que tem aí figuras muito proeminentes. Esse você é qualquer um, né? Todo mundo mesmo, literalmente, né? E aí, pessoal, tem várias questões aí, a gente pode deixar mais para o final, mas é problemático, né? Então, o que antes era detestável, né, de mau gosto, hoje é regra e não tem nenhum critério, assim, né? Nenhum critério mesmo. Tanto que tem um fenômeno da autoajuda que a gente vai tratar em aulas vindouras. Aí, né? Enfim. Aí, para fechar essa coisa do espelho, eu trago duas performance e intervenção que eu acho genial, emblemático. Esse trabalho do Daniel Toledo é incrível, assim, chamado O Homem Espelho, né? Ele fez isso aí na Venezuela, eu acho. E basicamente ele pega aí, pessoal, né? Ele se traveste com a roupa que é constituída, que é feita, fabricada com cacos de espelho, né? Todinho, da cabeça aos pés, né? Então isso aí já por si só não é autoexplicativo, né? Então tem muitas coisas que dá para tirar daí, né? Então não é, ao invés de estar se admirando, né, naquela leitura narcísica, egóica, freudiana, hoje o indivíduo está refletindo, né? A gente é a próprio reflexo aí, né? Isso dá vazão a muitas discussões, né? Eu lembro sempre daquela frase do Rimbaud, né? Eu acho que é do Rimbaud. O eu é um outro, né? E isso o Sloterdijk vai desdobrar assim de uma maneira que é o tópico seguinte, que é esse espaço interfacial, o espaço íntimo interfacial. Então, eu acho que a arte contemporânea ela é muito feliz quando traz esses exemplos, pessoal. Né? Então, a quebra, né? A quebra do espelho aí, né? Literalmente. Para fazer essa obra, ele teve que quebrar os espelhos. Então, sair dessa coisa, sabe? Tá se utilizando esse elemento plástico, mas de uma maneira totalmente subversiva, né? É muito interessante pensar isso, né? Outra obra que é praticamente irmã, né? É quase que alguns diriam que é um plágio. Eu não vou dizer isso, né? Porque eu nem acredito em plágio. Acho muito de mau gosto essa leitura, mas é uma obra que faz uma menção muito clara, né? Que está na mesma esteira do Felipe Vasconcelos, né? O Fevas, e que é chamada, é uma longa série, né? Isso é uma intervenção urbana, ele coloca dessa forma, que é uma performance. Essa obra é uma intervenção urbana, 2014 2018, e é chamado Reflexos, Ensaios sobre o Vazio. E aí ele também faz uma espécie de segunda pele, assim, não, ele também se traveste com esse material reflexivo, né? Espelhado, né? E a arte contemporânea é incrível, né, pessoal? Eles usam muito essa coisa, né? Se você pegar o minimalismo, alguns artistas contemporâneos também, eu não quis bombardear de imagens porque ficaria excessivo, mas é muito comum essa ideia do aço escovado, o vidro, o espelho, né? Os metais que refletem e tal. Então, aí também vou jogar aqui e sair correndo, tá bom? Não vou ficar fazendo uma análise, uma crítico de arte, assim. É mais para jogar aí. Então, uma performance que o artista se traveste com essa segunda pele aí e vai jogando com esse espaço, né? São metrópoles, né? Em geral, se você olhar, é o espaço urbano, tem essa coisa do coletivo, né? Então, espelhamento, a gente depois pode discutir isso aí, né? Muito potente. Tem vídeos sobre,
Tá bom? E aí, para fechar essa leitura, para romper definitivamente com essa leitura narcísica e para a gente partir para além, né? Para uma perspectiva mais sloterdijkiana, eu trago aqui a última obra nessa pegada, que é um desenho, né? Uma ilustração, uma charge, chame como quiser, desse artista, que eu não vou pronunciar o nome, mas muito conhecido, ele está nas redes sociais, já foi usado até no Enem, um trabalho dele. E ele tem uns trabalhos geniais, assim, pessoal. Ele faz tem umas sacadas, assim. E nesse ele pega aquele famoso quadro do Caravaggio, né? Que é do Narciso, se observando na fonte, né? Naquele espelho d'água. E ele coloca, ao invés do espelho, ele coloca o celular, né? O smartphone. É o Black Mirror, né? É o espelho negro, assim, né? Então, é muito interessante, né? Mas a gente vai perceber que é meio boba essa crítica. O artista é genial, sabe? Mas é meio boba essa. Ou eu diria que ela é limitada, pessoal. Se a gente ficar só na abordagem narcísica, sabe? Então, o autorretrato, a autopoética, a autoescrita, a escultura de si, tudo isso que a gente vai falar aqui, o autodesign, eles estão para além de um culto do ego, sabe? Não é isso, sabe? Está para além. Esse selfie não é um euzinho, ele é uma coisa mais potente, né? No sentido do Etchon lá do Nietzsche. Eu não vou voltar, porque aí teria que nuançar aqui uma série de coisas, mas quando Nietzsche se coloca ali, eis o homem, et homo, ele está numa chave que não é o indivíduo empírico, né? CPF tal, sabe? É uma outra coisa, é alguma coisa que está falando nele, né? Muito mais exuberante, potente, né? E vitalista, assim. Aí é que vem o fechamento, né? O Sloterdijk, ele dá uma leitura assim muito nova sobre a questão do mito de Narciso, né? Eu não vou narrar o mito aqui, depois vocês vejam, pessoal. O mito de Narciso, né? A mitologia grega lá. E só que o Sloterdijk ele vai na contramão do Freud. Ele diz assim: ó, se Narciso quis abraçar seu rosto no espelho d'água, é também porque esse ainda não tinha se tornado para ele seu próprio rosto, né? Então, na chave do Freud, Narciso teria se apaixonado pela sua autoimagem, né? E tentando pegar lá nas profundezas daquele lago, ele teria se afogado, né? É uma leitura interessante, mas se você considerar essas variáveis técnicas, né? A própria questão do espelho, a emergência da facialidade e tudo mais, ela fica muito, muito pobre. Então, a gente vai tentar entender mais por esse viés, né? A gente, esse self autêntico, ele se dá muito mais numa composição com o outro, né? O eu é o outro, né? Diria o Rambo, do que esse culto, sabe? Autoerótico, assim. Então, o Narciso, provavelmente, se ele se apaixonou e ele morreu, se afogou, é porque aquele rosto era de um outro mesmo, era uma alteridade. E aí se ele soubesse que era dele, não teria porquê, né? Por que ele se afogaria se ele sabe que aquele né, é a sua autoimagem, né? Então tem toda uma discussão, eu sei que tem gente aí que vai divergir, né? Quem é mais freudiano, mas eu acho que aqui o Sloterdijk expande demais a discussão do rosto, do retrato, do autorretrato, tá bom? E aí, pessoal, vamos avançar, porque está quase na hora, mas eu tenho que fechar isso aqui. Por fim, vem a questão da interface. Por fim, não. Ainda tem outra seção, que é o retrato e o abstrato. Enfim, eu vou tentar ser breve aqui. Mas é porque é muito importante isso aqui. O Sloterdijk, ele é um pensador, pessoal, do relacional. Ele não acredita nessa coisa da solidão. Para ele, isso aí é um romantismo. Desde sempre, a gente
tem um acompanhamento, assim, a gente é acompanhado, amparado, né? A gente já falou bastante disso. Então, a própria face teria que ser entendida no fenômeno de interface. Então, não é narcísico, é relacional, intersubjetivo, não é só o indivíduo. A gente já é, né, a performance aqui, né? A gente já é uma multiplicidade, a gente já é o espelhamento de muitas coisas, entendeu? A gente é um mosaico, um quebra-cabeça de muitas coisas. Isso literalmente, né? O DNA do meu, sei lá, tataravô, né? A ancestralidade, o inconsciente, enfim, a cultura, né? Que eu faço parte, enfim. Então, a gente vai ler por aí, tá bom? É ler o autorretrato, a autopoiesis por aí, a interface. E aí, para ele, o grande gênio, pessoal, o cara que inaugurou essa discussão, como é que ele diz? Ele diz que foi o cara que fez uma espécie de tratado, a constelação da esfera íntima, né? Foi o Giotto, né? O pintor e arquiteto do século XIV, né? Italiano, pessoal. 100 anos antes do Renascimento, o cara inaugurou a discussão das mais incríveis, né? O Giotto, ele não estava tanto preocupado com a questão dessa relação autoerótica, ele estava preocupado mais com o jogo das interfaces, né? E aí tem uma série de afrescos que ele fez a partir das narrativas bíblicas, né? Paixão de Cristo, etc. A história, né, de Maria e tal. E tem dois afrescos assim que são icônicos nesse sentido, né? Um positivo e outro negativo. Eu vou começar pelo positivo. Foi inclusive nessas páginas que eu me emocionei. É incrível, pessoal. Ele vai pegar esse afresco, né? Que retrata aí o encontro de São Joaquim e Santana, né? Para quem não lembra, seriam os genitores, o pai e a mãe de Maria, né? E toda a concepção de Maria, ela é, ela é também, como é que eu vou dizer, metafísica, assim, né? A gente sabe que, por exemplo, Jesus foi, né, uma concepção também, não foi carnal, né? Jesus não foi criado né, da maneira convencional, né? Ele foi lá, o anjo Gabriel e tal, todo mundo já conhece essa história. E a Maria também, ela foi concebida da mesma forma, né? Joaquim e Santana não tiveram uma ligação carnal, sexual, né? Ela foi concebida também nessa mesma chave, né? E aí esse afresco retrata o momento exato que Joaquim sabe, né, que ela está grávida, né? E aí tem um beijo, né, dos dois. É o que o Sloterdijk vai chamar de esfera íntima, né? Interfacial. Então, se vocês observarem, morfologicamente, pessoal, aqui não tem nada de teologia, não. Aqui é secular a tradução, tá bom? Não é metafísica essa chave. O Giotto, ele faz aqui, ele compõe de tal forma esses perfis, né, de Santana e São Joaquim, de modo a fundir aqui, né? Se vocês perceberem, eles formam uma verdadeira esfera, uma esfera interfacial. Olha aqui, até as auréolas aqui, ó. Eu leio até como quase que um coração, pessoal. Eu estou brincando, isso não existia na época, não. Mas se você pegar aquele símbolo do coração, é praticamente isso aqui, né? É lindo, é uma coisa assim. Então eles se fundem, né? É um só. Inclusive, é o que o Sloterdijk diz, né? Ele dá uma aula de história da arte aqui, pessoal. Ele não é historiador da arte, mas para mim ele fez um trabalho melhor do que alguns. E ele diz que aqui, na verdade, já tem um terceiro rosto, que seria a própria Maria, né? Eles estão se fundindo e está emergindo aí nessa interface, está surgindo a terceira face, né? Que é a Maria, né? Incrível, né, isso? E aí teríamos que desdobrar a questão esferológica, mas isso fica para o fim. Então, isso aqui é um exemplo
Aí a Siri falando. Caramba, tem isso na internet. Inteligências artificiais. Opa, alguém falou? Pessoal, vou ter que agilizar isso aqui, ó. Aí tem várias iconografias que fazem isso, né? Maria depois beijando o menino Jesus, eles formando essa díade, né? Essa, essa, essa esfera perfeita, né? E tem um exemplo que é o oposto, é uma antítese, né? É um afresco também do Giotto, e que retrata lá a traição de Judas, né? O beijo de Judas. E aí, pessoal, aqui é uma aula também, sabe, de iconografia, iconologia, história da arte, morfologia. É incrível. E aí, muito conhecido, né? Esse afresco, eu trago aqui só o detalhe. Esse momento ele é trágico, né? Vocês já sabem a história, Judas traiu por causa de 30 moedas de prata, Jesus, né? Denunciou lá para, enfim. E aí é o momento exato, né? Um pouquinho antes, na verdade, assim, aquela tensão, né? Antitética aí, né? Entre o Deus homem e o profano, né? O mero mortal. E aí o Sloterdijk vai destacar três diferenças, né? Antropológicas, né? Ele diz, inclusive, que o Giotto inaugura essa diferença, né? Porque até então os seres humanos eram tratados como iguais, né? As figuras, né? E aqui não, aqui tem uma hierarquia. E aí ele dá três níveis, né? Um nível teológico, um nível fisionômico, tem até a fisiognomia, né? E o terceiro e último, que é o mais incrível, que é a diferença esferológica em si. E aí, a primeira, a teológica, está bem clara, né? Ó, se você observar, Cristo tem aqui uma auréola. Ele é um Deus, ele está além do humano, né? E Judas não tem, né? Ele é um mero mortal, né? Sujeito até bem desprezível, né? Na narrativa. A segunda diferença, a fisionômica, né? Ele usa o termo fisiognômica, né, pessoal? Que é o correto. Eu vou chamar fisionômica, que é mais fácil. Mas teria a ver com essa leitura dos traços do rosto. E aí, se você olhar o rosto de Cristo, a expressão dele, né? A altivez dele, né? É física mesmo. Ó. Jesus é mais alto que Judas, ó. O olhar dele, a face dele é apolínea, pessoal. Né? Ele usa esse termo, o Sloterdijk. Ele diz que é uma expressão serena, aristocrática, ele é superior em todos os níveis, né? Jesus aqui. Judas, ele está rebaixado a todos os níveis. Os traços de Judas, ele vai para uma coisa mais do plebeu, né? Aqui numa acepção espiritual, tá bom, pessoal? O aristocrata, Cristo e Jesus plebeu no sentido até nietzschiano aqui, tá bom? Apolíneo e profano, né? Então, até as faces são bem agressivas, notem, né? Do embusteiro, do enganador, do que se vende, né? Muito fácil. O embusteiro mesmo, assim. O traiçoeiro, né? A figura que encarna isso. E a terceira e última, inclusive ele também tá meio ajoelhado, né? Quase como um animal. Enfim, pessoal, é linda essa descrição. Mas a terceira e última ele vai falar que é de natureza esferológica, pessoal. E essa condição é intransponível. Isso é o que separa um de outro, né? Por que Jesus e Judas não se tocam? Ó? Eles notem que existe um espaço aqui, ó, uma ruptura, né? Diferente aqui, ó. Santana e São Joaquim, eles se fundem, né? Há uma esfera aí, né? Uma composição, uma totalidade, né? Aqui, ó, Maria e o menino Jesus, né? Eles se fundem, pessoal, quase que um rosto único, né? Aqui não, a gente tem uma separação gigantesca, né? E aí o Sloterdijk diz que é uma diferença esferológica, né? E é intransponível essa, né? Então aqui não adianta se arrepender, não vai ter jeito. Esse aqui é o homem-deus, esse aqui é o mero homem, né? Então essa distinção intransponível. Mesmo que ele beije Jesus, né? Mesmo que ele esteja próximo, agarrando,
ele jamais vai alcançar, né? Jamais ele vai se compor, né? Porque, na verdade, ele é um destruidor de esferas, né? A esfera lá dos 12 discípulos, 12 gomos, né? É destruída, né? Isso aqui é uma catástrofe esferológica, nos termos de Sloterdijk, sabe? Esse discípulo, ele quebrou, né? E aí vem toda a tragédia. E aí a minha leitura, para adiantar, a minha leitura, mas eu acho que é importante a gente ler assim mesmo, é que a condição atual, ela vai muito mais, infelizmente, por esse lado do que pelo lado, por essa leitura aqui compositiva. Ela é mais da desagregação, né, pessoal? Não à toa, o Sloterdijk descreve o mundo contemporâneo, que é o último volume do Esferas, como espumas, né? O que antes eram composições muito harmoniosas, potentes, né? Muito íntimas e intensas, né? De uma intensidade afetiva muito grande. Aqui você tem uma antítese, né? Algo que não se compõe, né? Se você pegar lá as espumas, né? A morfologia da espuma, ela é ainda mais frágil, né? Do que outras. O nosso mundo é meio que isso, né? Então, desagregador. E aí eu faço essa leitura e vou apresentar aqui os exemplos. Pessoal, desculpa invadir o tempo, mas é porque eu queria finalizar isso aqui, sabe? Deu trabalho. Então, aí eu fecho nessa última sessão, 4.5, e a gente abre, tá bom? Nem que eu tenha que ficar um pouco mais. E aí o Sloterdijk também vai cunhar, ao invés do retrato, ele vai dizer que a gente teria que pensar agora em outros termos, que é do detrato e do abstrato até. E a arte contemporânea, em especial, ela é repleta desses exemplos, pessoal. É incrível, assim. Então, o retrato é você, né, enaltecer, né, plasmar alguém, né, até dar uma certa dignidade. A gente viu isso, é o autorretrato lá, né, do Velázquez, do Jan van Eyck, a Frida, o Rembrandt. Aqui a gente tem um detrato, né, detratar, né, uma detração, a gente vai ter uma explosão do rosto, da face, pessoal. Tá bom? É muito mais. A gente, a gente estaria mais numa linha, na minha leitura, pessoal. Isso é polêmico, mas eu acho que a gente herdou muito mais a questão de Judas do que de Cristo, infelizmente. Então a gente estaria mais na esteira de Judas, né? De destruir as esferas aí. Questão de imunologia, né? Mas isso eu estou ensaiando aqui, né? Como eu falei, é meio artístico, então. E até talvez abstrato, né? Então, além do detrato, tem até uma abstração. Aí vamos para os exemplos. Mas antes tem isso aqui, ó. O Sloterdijk vai dizer lá que a arte moderna, quando ela ainda mostra rostos, porque praticamente vai ter um apagamento do rosto, né? Isso é um fenômeno, né? Vai se apagar o rosto. A gente vai ver isso aqui nos exemplos, pessoal. É incrível. Seja por meio literal ou por meio de artifícios, assim, né? A gente poderia falar de maquiagem, aplicativos, filtros, etc. Eu nem vou falar disso aqui direito, mas poderíamos pensar nessa chave, máscaras, enfim. Então, a arte moderna faz como que o registro de uma catástrofe interfacial. Lembra eu falei? A gente está mais na esteira do Judas do que do Cristo. A gente está nas espumas. A gente não consegue mais compor de maneira intensa. Por isso que tem um discurso narcísico, autoerótico, né? Por isso que tem uma razão, numa certa perspectiva. Mas isso não pode ser definitivo, né? Enfim, rostos que não se apresentam mais como parceiros humanos. Lembra lá Santana e Joaquim, né? Mas como monitores, câmeras, até digitei errado, mas câmera também é certo. Mercados, comissões de avaliação. Então, o rosto do homem moderno, pessoal, ele vai ficar burocratizado, ele vai ficar um funcionário, é quase que um robô. São feições inumanas, ele vai dizer. Então, o que antes, o sorriso da mãe e bebê, né, que criava aquela estufa propícia, né, para o self progredir, se afirmar, se expandir no mundo, vai cada vez mais sendo sequestrado, né? Então, o próprio rosto
Eu estou olhando aqui para uma câmera, pessoal. Por isso que é difícil dar essa aula, porque eu não estou olhando, não tem interfacialidade nenhuma aqui. Eu estou olhando para uma tela preta aqui. É isso. São câmeras, né? A gente está... O que é o selfie, né? A selfie, o euzinho, né? É, um, é uma falsificação, né? É uma vida inautêntica, para falar com Heidegger aqui, né? Então, mas não que o Sloterdijk vai dar um diagnóstico tão negativo, tá bom? Não é definitivo. Isso é a questão, o modo de ser. A gente pode moldar isso aí. A gente está tentando, né? Fazer isso aqui, inclusive. Vamos para os exemplos. Um artista genial na questão do detrato e do abstrato, Francis Bacon. O Deleuze também adorava, né? Tem até um livro sobre ele. Eu não vou falar aqui do Francis Bacon os detalhes, pessoal, mas basicamente o Francis Bacon ele fez muitos autorretratos, retratos, e o retrato dele, pessoal, é uma destruição, assim, é até errado falar retrato, ele é um detrato, assim, uma detração, é uma explosão, né? É a corrosão da autoimagem, né? Isso tem a ver com uma série de coisas, não é só da psique dele, mas é uma psicologia epocal mesmo, é um diagnóstico de época, sabe? É o que o Deleuze vai chamar de capitalismo e esquizofrenia. Então tem uma esquizofrenia coletiva, uma destruição, né? Judas ganhou, o capital, né? As moedas venceram, né? Hoje não são mais de prata, são bitcoins, né? O produto hoje continua ainda sendo humano, né? Ele vendeu lá o Deus, né? Judas vendeu o Deus, é o tema do Deus vendido, não falei, né? Hoje a gente vende a nossa autoimagem, né? Que agora, eu estou vendendo aqui a autoimagem. Vocês também. Então, essa é a destruição que a gente vivencia, tá bom? A detração. Andy Warhol ainda pior, assim, né? Porque Andy Warhol, ele ainda bota o rosto dele, ele dá uma enganada. Andy Warhol, pintor da pop art, pessoal, ele empregou várias técnicas, mídias mecânicas, né? Serigrafia, xerox, fotografias, cinema. E o Andy Warhol, ele é a síntese da sociedade do consumo, pessoal, assim, a obra, né? A pop art como um todo. Então, é você se ajoelhar mesmo ao status quo, assim, né? Estado de coisas. É o triunfo da técnica. Então, não tem mais humanidade aí, essa sociedade, né? Então, não tem nenhuma diferença entre um retrato e uma Coca-Cola, uma arma e uma lata de sopa, né? É tudo produto, é tudo coisa. Coisificação, vocês já ouviram esse conceito? Não tem mais gente, não tem pessoa, são coisas, operários, né? Algoritmos, né? Enfim. Desculpa o tom, mas é porque aqui vai ficando muito agudo, né? E aí tem também essa artista, isso aqui eu peguei do livro, né? Tá lá, essa artista, eu já usei no início da aula, é sensacional, pessoal, ela faz ainda os autorretratos, mas você nota que aquele autorretrato não é humano, é um negocinho inumano. Vocês já viram os operários da Tarsila do Amaral, aqueles rostos assim, né? Não são humanos aquilo ali, né? É massa, né? É gado, como diria o Nietzsche, né? Rebanho. Então, você pega uma fotografia, né, 3x4, muito usada aí pela polícia, nos documentos, aquilo não tem vida, pessoal. Não tem sorriso, né? Sorriso é o que encorpa, né? O que você... Como é que você faz uma fotografia séria, né? Sem expressão. E hoje tem aplicativos perfeitos para isso, né? Que transformam todos os rostos. Hoje é a mesma expressão, é o biquinho, é o não sei o quê, tá bom? Todo mundo tá mesmo. Tem até cirurgia já, né? Para você fazer o filtro do Instagram. Assim. Eu já ouvi essa barbaridade. Enfim, vamos passar. Não quero moralizar nada, não. É só para a gente entender. Aí, Cindy Sherman, genial também, né? Artista norte-americana, pessoal, faz um trabalho gigantesco. Ela está até no Instagram agora. Cindy Sherman, ela tem um trabalho, ela performa assim situações de personalidades de cinema e tal, e ela vai detratando também, né? Ela coloca big close-up, deforma. Aqui, ó, a gente vê uma progressão, né? O rosto dela,
Aí a maquiagem, pessoal, olha só, se ela, né, se ela tivesse os recursos que tem hoje, né, ela está tendo agora, né, mas lá nos anos 70, né, é um negócio louco, né? Hoje a gente escolhe lá, já tem, né, o Auto Beauty, 300 mil paletas, né, de tons, de filtros e tal. Aí eu peguei esse personagem aqui, o Rorschach, que é quase que, né, um personagem herói, anti-herói, super-herói, do quadrinho Watchmen, né, do Alan Moore, David Gibbons. E esse personagem, pessoal, ele tem uma máscara que é aquele teste de Rorschach, né? Tanto que o nome dele não é esse. Depois que ele assume essa persona, né? E é uma máscara, vai se moldando. Todo mundo já viu o teste de Rorschach, são aquelas manchas, né? Que é feito e tal. Isso é antigo. E tem uma cena lá fantástica. Quem assistiu o filme ou leu o quadrinho, tem uma hora que a polícia toma, né? Ele é preso e toma essa máscara. E ele diz: devolve meu rosto, né? Então, o que a gente vive hoje é o triunfo da máscara, né? As máscaras elas eram muito dignas, elas eram usadas em rituais, nas tragédias, né? Na África, nos rituais, né? Questões de magia, questões de muita elevadas, assim, né, pessoal? E hoje a máscara, ela é a regra, né? Ela é a baixeza mesmo, ela é a banalização. Então, tem até os avatares, né? Todo mundo aqui tem um avatar que está nessa sala, né? Então, eu botei aí o meu também, o cabelo e tal. Tem um avatar, você vai costurando, criando uma certa máscara, né? Degradada, né? Detratada, né? Abstrata até. Aí teremos que falar de um monte de coisa aqui também. Aí tem essa artista, Bárbara Balcova, ela tem uma série gigante, 2004, 2018, chamada Máscaras, e uma delas ela coloca isso aí, pessoal, ela usa um material que parece um ovo, né? Nossa, isso é muito simbólico, né? Muito poderoso. Então, é uma máscara constituída com um material que lembra um ovo, né? Ou seja, é uma coisa que está sendo gestada, não está pronta, né? Podemos falar mil coisas aí. O Daniel Toledo, já citado, ele tem um trabalho assim, incrível, pessoal, sobre identidade. Ele vai desconstruindo muito isso, né? Nesse aqui, ó. Não sei nem como classifica isso aqui. O trabalho chama Caras, né? Ele vai compondo um retrato a partir de vários retratos. É uma fotomontagem. Então, ele pega o cabelo, a testa de um, o olho, o nariz do outro, a boca e o ombro de outra pessoa. Então, ele monta, né? Tipo um totem, né? Um quebra-cabeça, assim. E o que é esse eu hoje, né? O que é que eu chamo de identitário, né? Uma discussão, depois vocês podem jogar pedra aí, mas essa coisa meio pobre, meio vaga, né? O que é o discurso identitário, né? Eu sei que tem vários, enfim, mas tem identidades próteses, né, pessoal? Que a gente acha que está sendo muito original, muito singular, e na verdade é uma marca, né? Aquilo ali é um outro, assim, bem tirânico, né? Enfim, esse aqui ainda, Daniel Toledo, depois vejo, tem a dissertação dele, é sensacional, pessoal, a dissertação dele. Esse é o Retrato Sem Rostos, ó, são fotos que ele estourou, ó, bem no centro aqui, bem na facialidade, então você só tem a silhueta, né? Só a explosão aqui, né? De novo, a detração, né? E aí, pessoal, aqui é meu também, aí eu vou encerrar. Desculpa aí o horário, mas eu queria falar tudo isso mesmo. E aí eu observei, assim, como consumidor, como alienado também, eu percebi que existe nas redes sociais uma tendência muito comum. Não é só as mulheres, não, tá bom, pessoal? Aqui não é um discurso machista, não, longe disso. Mas é porque nas mulheres, eu, pelo menos, vi mais recorrência desse fato. Esse tipo de selfie aí, ó, feita no espelho, né? Aí teria o espelho, esse dispositivo cosmético, egotécnico, e ela sempre colocando o smartphone na frente do rosto, né? É um apagamento do rosto. Então, eu não estou julgando, não, é só apresentando. Então, se a gente voltar lá nas Vênus, né? Elas não tinham rostos, né? Também as Vênus, que eram, né? Figuras assim, deusas, né? Eu sei que tem toda a polêmica, né, Amanda? A questão só de associar a mulher à fertilidade, maternidade, né? Maria é isso também, né?
não são só as deusas pagãs, as cristãs também, né? Mas o fato aqui é mais de pensar esse apagamento do rosto, né? E aí é sensacional. Aí mais duas imagens, eu não vou nem comentar, eu vou só dar o susto, assim, que é esse pôster eu encontrei na Amazon, é o pôster aí parodiando uma obra do René Magritte. Pessoal, se eu fosse falar do Magritte aqui, seria uma sessão à parte. Eu até pensei em criar 5.6. Seria assim, René Magritte, pintor do não retrato. O Magritte, a obra dele, boa parte da obra dele, ele faz não retratos. Ele sempre bota na frente do que seria o rosto elementos, né? Maçã, aves, objetos, né? Quem já viu, conhece Magritte. Então, ele é um verdadeiro gênio, assim, nessa arte aí, do não retrato. Então, do detrato, né? E aí eu gostei desse post, porque ele associou não só a obra do Magritte, que é essa aqui, pessoal, essa aqui é a obra original, ó, que é fonte desse pôster aqui que você compra na Amazon, se quiser. Estou fazendo propaganda, não, acho até de mau gosto. Mas ela é sintomática, né? Olha aí, ó, botou, e tem a maçã, né? Aqui no original tem a fruta aqui, não. E aqui hoje é a da Apple, né? Do iPhone. Muito curioso isso, né, pessoal? E lembra essa patosforma aí, esse gesto, né? Pessoal, muitas coisas para falar, mas eu só abri aqui paisagens, a ideia é suspender o juízo mesmo, tá bom? Eu fui inflamado em alguns momentos porque afeta, né? São questões que a gente vive aqui agora, né? Mas a ideia não é tanto moralizar, partidarizar, é mais para levantar por meio de imagens, de formas, né? Então, a análise aqui é morfológica de uma geometria vital, tá bom? Então, eu encerro aqui a minha fala e eu abro sem nenhum problema aí, sem pressa, para a gente discutir, tá bom?